Situação número 1. Você reúne a sua família para fazer um passeio de trem. Afinal, quer mostrar à sua esposa e aos seus filhos como funcionavam antigamente os trilhos. Você toma um susto ao descobrir que aquele passeio curto, que antes tinha um valor razoável, hoje custa mais de R$ 300. Situação número 2. Você fez trabalhos voluntários de registro em um lugar dito de preservação ferroviária. Algum tempo depois, quando deseja voltar, descobre que existem muitas barreiras e o seu voluntariado não é mais suficiente se você não trouxer dinheiro. Situação número 3. Clubes de amigos se reúnem em torno de locomotivas e estações e simplesmente repelem qualquer pessoa que seja leiga ou que queira se aproximar com motivo outro que não o lucro. Afinal, o que está acontecendo com a memória ferroviária paulista? Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. É hora de abrir o baú da memória e mexer um pouquinho nessa história. Como você percebeu pela abertura do vídeo, este é o Papo de Trilho, sessão em que o seu comentário e o seu ponto de vista é importante para que a gente debata assuntos de destaque ligados à preservação e à memória da ferrovia. Meu nome é Átila Almada, sou pesquisador do assunto há 21 anos, autor de 3 livros sobre o assunto e, com muito orgulho, membro da Associação de Preservação Histórica de Valinhos. Convido você a inscrever-se aqui no canal, se ainda não é inscrito, a ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo e, ao final, claro, reforço, deixar a sua curtida e o seu comentário. Antes de ler um texto que foi publicado muito recentemente nas redes sociais, eu quero aqui fazer um aviso. Eu leio tudo o que as pessoas ligadas à preservação publicam. Eu conheço o site de todas as instituições e sei, em maior ou menor grau de contato, quem são os responsáveis por isso. Portanto, eu não tenho rabo preso com absolutamente ninguém e não devo satisfações a ou B. Digo isso porque eu vou reproduzir aqui um texto que saiu na página Paparazzi Ferroviário do Denis Castro, um amigo aqui de São Paulo. Neste caso, no caso deste texto, eu concordo com a opinião dele e, portanto, trouxe trechos aqui. Mas assim como vou reproduzir o texto do Denis, poderia reproduzir o texto de qualquer pessoa ou entidade com a qual concorde. Este é um espaço de opinião compartilhada, mas fundamentalmente é baseado na minha opinião, e a minha opinião, eu quero crer, ainda é livre. Vamos agora ao texto e depois debatamos o assunto deste papo de trilho. Quando a preservação ferroviária vira negócio. A história dos trilhos brasileiros, um patrimônio que deveria ser acessível a todos, está sendo sequestrada. O que começou como uma nobre missão de preservação hoje se desvia perigosamente para o lucro de um círculo restrito de pessoas. O que se vê é um modelo de gestão que favorece empresas particulares, muitas vezes ligadas direta ou indiretamente a seus próprios diretores. O conflito de interesses, que se torna cada vez mais evidente, transforma a preservação cultural em uma plataforma para enriquecimento pessoal. A acessibilidade, um dos pilares de qualquer iniciativa cultural, é o primeiro vagão a ser deixado para trás. Com preços que podem chegar a R$ 300 por pessoa para um passeio de poucos quilômetros, os trens turísticos se tornam inacessíveis para a maioria das famílias brasileiras. Em vez de celebrar a história, a política de preços cria uma barreira social, transformando a experiência em um privilégio para poucos. O ideal de preservar a memória ferroviária do Brasil está em risco. O que era um movimento apaixonado se tornou um negócio frio e exclusivo, no qual o lucro fala mais alto que a história. Denis Castro, Paparazzi Ferroviário, via Facebook.
Aqui vai o meu comentário a respeito do texto do Denis Castro, que eu dividi em 5 partes para ficar um pouquinho mais didático. Reforço, eu não estou mencionando ou criticando especificamente nenhuma instituição ou nenhuma pessoa. Quando começarem a entender isso, se sentirão menos doloridos e perceberão que estamos defendendo a ideia como um todo. Vamos lá. Primeiro ponto: custos e receitas. Sim, preservar a memória ferroviária, sobretudo quando se fala em estações, locomotivas, vagões de carga e carros de passageiros, é extremamente caro. Estamos falando de custos da ordem de milhares ou, mais frequentemente, milhões de reais. E por que isso acontece? Porque é um material fora de linha, são peças não mais fabricadas, não existe mais reposição, portanto, disponível na indústria. Isso significa que estas instituições que se dedicam a estes materiais, devem, na maioria dos casos, produzir peças artesanalmente nas suas próprias oficinas e devem contar com mão de obra específica, que, se não for voluntária, é extremamente cara. Por óbvio, este custo deve ser repassado. Vamos considerar que estas instituições, em sua maioria, divulgam ser instituições sem fins lucrativos. Portanto, não dá para arcar com os custos do bolso das próprias pessoas que ali estão apenas e não repassá-los. Porém, a receita dos passeios, ela não deve ser pensada, na maioria das instituições, como o único modo de arrecadação. Como assim? Se você tem um custo muito alto e a sua única receita é o passeio, é bem óbvio que este passeio será caro. Porém, algumas instituições têm enxergado isso de maneira diferente e têm buscado parcerias, ou seja, parcerias com as prefeituras das cidades em que estão, parcerias com as concessionárias de trechos ferroviários ativos, ou mesmo parcerias com o comércio, com lojistas, com mercados, com, enfim, grandes empresas da cidade, fábricas, indústrias. Ah, mas isso vai ferir a intenção. Cara, não tem intenção para ser ferida aqui. A questão é, a acessibilidade depende de um custo mais baixo. Para equacionar a conta do preço que se paga para preservar e restaurar materiais, é necessário a parceria. Não tem problema se você coloca no seu ingresso o nome de uma fábrica, o nome de um mercado da sua cidade. Não tem nenhum problema você colocar na lateral do seu carro de passageiros esses logos, mostrar essas parcerias, divulgar, quando estiver fazendo a sua monitoria, dizer, olha, este passeio é um oferecimento do Mercado da Maria, que acredita no nosso trabalho. Essas parcerias são fundamentais para que os custos diminuam um pouco. Quando elas não existem, os custos são altos, mas aí entra aquela questão do sem fins lucrativos. O segundo tópico é justamente esse, as parcerias. Toda instituição de preservação ela tem um CNPJ e um CNPJ próprio para esta área. Portanto, a partir da sua razão social, uma instituição pode buscar na sua cidade, em cidades próximas, ou mesmo em programas e projetos de fomentos públicos, parcerias para o seu trabalho. Não estou dizendo que as instituições não buscam, ao contrário, a maioria delas busca, mas envolver outros setores sociais, outras empresas, bater a porta de alguém e falar do seu trabalho para conseguir parceria, também é muito importante. Parece que tem gente que não desce do pedestal para fazer isso. Enfim. Terceiro ponto, acolhimento. Acolhimento não é só sorrir para as pessoas que pagaram para fazer o seu passeio. Vamos entender, ou vamos reforçar, que um passeio que custe R$100, que hoje, dentro da área de preservação, é um passeio relativamente barato. É barato se nós pegarmos como referência, como eu disse há pouco, o custo para manter esse material. Porém, é caro se você pensar na realidade do Brasil atual, mergulhado em uma crise financeira e social sem precedentes, com salário mínimo valendo cada vez menos por causa da inflação. Então, sinto dizer, uma pessoa que ganha um salário mínimo, uma família de 2 filhos, que ganhe 2 ou 3 salários mínimos, a última coisa que vai pensar é gastar para pai, mãe e 2 filhos aí 300, 400 reais, um valor que chega, se você pegar um salário mínimo, a 1/4, se você juntar 2 salários a 1/8, mas mesmo assim mais de 10% do que essa família ganha em passeio de trem, ou em outras atividades que sejam caras. Então essa família vai procurar
atividades mais baratas ou atividades gratuitas. Lembrando que para você chegar ao passeio de trem, normalmente eles não são nos centros das cidades, então você tem custo de transporte, ou você vai de ônibus, ou você vai gastar carro, né, combustível, pedágio, enfim, todas essas coisas só para chegar ao local e ainda pagar o passeio. Então, acolher essas pessoas é entender que nem sempre elas vão poder fazer o seu passeio, nem sempre elas vão embarcar no seu trem, nem sempre elas vão gastar o valor da viagem. Mas elas podem ser recebidas na sua estação, elas podem conhecer o pátio, elas podem ouvir uma palestra e isso não pode ter custo, ou se tiver um custo muito reduzido. Então, por exemplo, se passear no trem custa R$ 150, cobra R$ 10 para fazer uma visita pelo pátio, coloca um monitor, essa família vai consumir outras coisas, ela vai querer tomar uma água, as crianças vão querer um refrigerante, uma pipoca, mas ofereça alternativas mais acessíveis dentro do combo, dentro do todo. Se elas não podem fazer o passeio de trem, elas não podem deixar de ser recebidas na instituição, e muito bem recebidas, e recebidas com o mesmo interesse da pessoa que leva uma família de 5 e vai gastar R$ 500 no passeio. A que leva uma família de R$ 5 e vai gastar 50, R$ 10 por pessoa para visitar o seu pátio, é tão importante quanto a outra. Por quê? Porque essa família, mais para frente, quando tiver dinheiro, vai ter uma boa lembrança e vai querer fazer o passeio. Além disso, vai falar bem da sua instituição e divulgar a memória. Memória se divulga pela fala, memória não se divulga pelo dinheiro. Não adianta fazer postagem no Instagram, não adianta ter página no Facebook, não adianta fazer chamamento se a pessoa coloca o pé na sua instituição e é mal recebida. Sinto, se isso acontecer, ela não volta mais e o seu trabalho está seriamente prejudicado. Ponto número 4. As iniciativas de preservação devem ser amplas, ou seja, não é passeio e pátio. O que a minha instituição pode fazer nas escolas? Levar uma palestra, oferecer uma vivência, levar uma maquete, ou receber escolas, receber grupos lá, mesmo que não para fazer o passeio. Como eu disse, se for cobrar, cobre pouco, mas receba as crianças do 4º ano, do 5º ano, do 6º ano ou até menores para conhecer o seu material. A ferrovia desperta muito, muito encantamento, mas esse encantamento ele é um encantamento leigo e distante. O encantamento só será real se houver experiência. Falo por mim, eu escrevo livros, eu não sou partícipe de uma instituição que faz passeios, mas mesmo assim, quando eu vou aos eventos e as pessoas se aproximam para falar, eu estou muito mais preocupado em conversar, em estabelecer laços, do que exatamente em vender os meus livros. Claro que vender os livros é interessante, mas muitas pessoas que passam por mim levam de mim informações e o respeito com que elas merecem ser tratadas. Não é porque a pessoa não compra o meu livro que eu não vou dar atenção. Voltando à instituição, não é porque a pessoa não paga o seu ingresso que ela vai ser escorraçada ou deixada de lado. Se ela quiser apenas tirar fotos, se ela quiser fazer algumas perguntas, se ela quiser visitar, ouça, acolha, proporcione, propicie. Amplie isso para a sociedade ao redor do seu lugar, do seu espaço e para comunidades próximas. Assim você terá pessoas que se interessarão pela memória como ente abstrato. Memória não é só trem no trilho, memória é identidade. Quando as pessoas entenderem que a identidade delas está ligada àquela memória, você pode ter certeza que a participação será muito mais efetiva. E falando em participação, nós vamos para o nosso 5º e último ponto, que é o voluntariado. Gente, participação efetiva não é mensalidade, não são os valores de 100, 200, 50, enfim, os valores que você pode pagar todo mês para estar lá. Participação efetiva é você fazer aquilo que você pode dentro daquilo que você sabe. Então, se a participação da pessoa é varrer a sua plataforma antes do trem chegar, aceite. Se a participação da pessoa é doar o material, não diga, essa madeira não me serve para fazer lenha. Receba o material, dê outra utilização, não desperdice a intenção da pessoa. Ou, se for um material que não serve, mas ela quiser oferecer a você, repasse a outro, repasse a outra instituição, faça uma ligação entre instituições que não são lucrativas na cidade ou que não visam ao lucro, mesmo que não da sua área. Converse,
convirja ideias. Então, se você é de uma associação de preservação ferroviária, não tem nenhum problema, e aliás é muito interessante você falar com o pessoal do orfanato ou do asilo. Os idosos vão ter história para contar, as crianças vão se apaixonar pela ferrovia. Aceite voluntários que têm o dom da palavra e podem fazer monitoria. Dê um roteiro, convide-os a falar, traga mais gente, cada um ajudando um pouco. Não exija que o voluntário faça algo que ele não conhece e que você também não está muito a fim de ensinar, ou que ele exerça uma habilidade que não tem. Como dizia a Carta de Princípios da Companhia Paulista, publicada lá no Centenário, em 1968, cada um deve ser o melhor no exercício da sua função. Crie, na medida do possível, funções que acolham esses voluntários. E se naquele momento eles não puderem ser acolhidos, não perca o contato, traga-o para você, monte uma newsletter, faça cartas, faça jornalzinho, mantenha essas pessoas perto. Elas precisam se sentir abraçadas e queridas pela instituição para continuar. Ninguém vai para uma instituição que não vai lhe dar dinheiro e vai lhe dar trabalho ou vai fazê-lo gastar dinheiro se ele não se sentir acolhido e se um voluntariado que ele tem a oferecer não for plenamente respeitado. Eu espero ter colaborado com essa discussão e agora aguardo o seu comentário, a sua opinião sobre o assunto. Gostaria de saber como você vê esta questão e, se necessário for, farei mais vídeos a respeito. Por hoje é isso, um grande abraço e até o próximo domingo.